Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre a suspensão de meios de pagamento por WhatsApp. É uma novidade que foi anunciada e no mesmo dia foi suspensa a novidade. Sobre esse assunto nós vamos falar com o Paulo Peixoto, que é advogado de defesa do consumidor. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Luciano. Olá a todos que estão nos assistindo. Paulo, fala um pouco para a gente dessa situação. O que aconteceu, né? Quer dizer, era uma tentativa aí das operadoras de cartões de crédito, de débito, de mudar um pouco, subverter um pouco os métodos de pagamento, facilitar para o consumidor, né? Explica para a gente essa história. Bom, essa ideia de estabelecer um novo método um novo meio de pagamento, na verdade não é nova. Já há algum tempo que, em razão da própria tecnologia, as empresas tendem a buscar uma nova forma para facilitar a vida para as pessoas, para o consumidor. Então, o próprio WhatsApp, já no final do ano passado e começo desse ano, já havia cogitado, já havia dito que iria começar a estabelecer esses meios de pagamento pelo próprio aplicativo. Apenas lançou a informação. E agora, no começo de junho, mais especificamente no dia 15 de junho, eles anunciaram que tinham fechado uma parceria. O Facebook, na verdade, que é o proprietário do WhatsApp, anunciou a parceria com a empresa Cielo para que se estabelecesse esses meios de pagamento. Ou seja, as pessoas fariam automaticamente pelo aplicativo. Assim como hoje você encaminha uma imagem, encaminha uma foto para alguém, você faria um pagamento, faria uma transferência pelo aplicativo. Então percebam que isso facilitaria muito a vida, tornaria muito mais fácil, rápido e prático para que as pessoas conseguissem operar, né? Fizessem essas transferências. É mais ou menos por aí o caminho que foi adotado pelas empresas. A preocupação de muita gente com as fraudes, Paulo, né? A partir do momento que você faz meio de pagamento pelo WhatsApp, a tendência é que as fraudes aumentem bastante. Esse é justamente o lado negativo de toda essa inovação tecnológica, em especial pensando no isolamento, na quarentena, em que aumentou muito o número de golpes, aumentou bastante as fraudes que ocorreram, as pessoas ficaram muito preocupadas com isso. O WhatsApp, apesar de toda a segurança, de ser uma plataforma criptografada, há inúmeras situações, inúmeros casos de golpe, pessoas que têm o seu WhatsApp clonado e os criminosos têm acesso a toda a lista de contatos. E obviamente que, tendo acesso a isso, teriam acesso também a essa modalidade, essa forma de pagamento. Mas o que é importante a gente destacar é que a inovação tecnológica veio para ficar. Então, acredito eu que, não sei exatamente se esse ano ainda, mas nos próximos anos, a tendência é essa mesmo, que meios mais fáceis sejam implementados. Agora, por outro lado, pensando na parte da segurança, é claro que ela terá que ser reforçada. As próprias empresas, o WhatsApp ou quem quer que seja que faça e que administre essa plataforma precisa ter muito cuidado com os dados que vão ser, então, enviados, porque, embora o WhatsApp seja criptografado, como eu mencionei, se for feita uma transação bancária, alguns dados terão que ser divulgados para as empresas, terão que ser transportados. E aí mora o risco, e aí corre o risco nesse meio do caminho, serem interceptados pelos criminosos e as pessoas acabarem sofrendo golpes. Eu estou vendo aqui, estou vendo a notícia aqui, ó, o envio de dinheiro entre duas pessoas seria gratuito, mas algumas restrições foram definidas. Apenas cartões de crédito, de débito seriam aceitos, transferência teria o limite de R$ 1.000 por transação, uma pessoa só poderia receber 20 transações por dia, haveria um limite de transferências de R$ 5.000 por mês. Isso para evitar grandes prejuízos, imagino eu, num primeiro momento. Exatamente, eles estabeleceram aí um patamar mínimo para começar, para experimentar na realidade como se daria esse meio de pagamento. O WhatsApp havia anunciado que ia experimentar essa plataforma no Brasil, que seria pioneiro. Eles já tinham feito alguns testes na Índia, que é um dos países com maiores usuários, a maior quantidade de usuários,
mas eles falaram, nós vamos implementar mesmo, experimentar no Brasil para ver se funciona, pôr na prática. Mas a gente percebeu que não deu nem tempo deles começarem a experimentar, que já houve essa suspensão, tanto pelo Banco Central, que determinou que Visa e Mastercard, que iriam também operar nessa plataforma, deixassem suspendessem a operação, e mais tarde o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cuida de todo o sistema brasileiro de defesa da concorrência, determinou a suspensão dessa operação, tendo em vista e alegando que isso poderia comprometer a concorrência, a competitividade no mercado, em especial por conta da Cielo, que é a Cielo que encabeçaria essa parceria com o Facebook, e ela poderia aí dominar o mercado, tendo em vista a grande quantidade, os milhões de usuários que a plataforma do WhatsApp tem. E aí eu estou vendo aqui também, o Banco Central disse que para fazer esse tipo de operação financeira era preciso uma autorização prévia, né? E o CAD, o Conselho de Administração, me fugiu agora o nome do CAD. Me ajuda Conselho aí, Paulo. Administrativo. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso, perfeito. Tá bom. Então, o CAD disse que um dos principais riscos da operação é a possibilidade de haver contrato de exclusividade para que a Cielo faça o processo das compras pelo serviço de pagamento, né? Então, o CAD avalia essas questões, né, de trust, enfim, de monopólio de mercado, né? Então, isso tem tudo a ver com o CAD, né? Exatamente, esse é um órgão que acaba apurando e analisando todas as operações, fusões, aquisições que as empresas de determinados setores fazem para apurar se essa operação não vai gerar prejuízo ao mercado, se não vai afetar os outros concorrentes ou então se não vai afetar o próprio consumidor, porque se nós tivermos um monopólio, aquele que detém o monopólio certamente controlará preços dos produtos e dos serviços. E nesse aspecto não vai ter a competitividade. Para isso que o CAD entendeu, neste caso, que é melhor apurar, avaliar primeiro se essa operação não vai gerar toda essa concentração de mercados. Mas tem um dado interessante, Luciano, que é importante a gente esclarecer para as pessoas, que o próprio Banco Central, há algum tempo, já inclusive anunciou recentemente que ele já tem uma plataforma própria de meio de pagamento, o tal do Pix. Essa plataforma, o Banco Central havia dito há algum tempo que iria implementá-la a partir de novembro, mas, pelo que parece, eles vão antecipar para setembro. Então, a gente analisando essa suspensão temporária, fica uma situação um pouco contraditória, porque ao mesmo tempo que eles suspendem a parceria Cielo e Facebook, ao mesmo tempo eles estão dando andamento à implantação dessa nova plataforma, do Pix, que vai ser aí desenvolvida pelo próprio Banco Central. Só para o pessoal em casa entender, quer dizer, você falou de Facebook aí, né? Facebook é dono do WhatsApp, né? Por isso que você está falando aí de Facebook. Agora, tem uma questão aí, nessa história toda, que eu acho extremamente relevante, você já começou a falar sobre isso, que é a mudança dos meios de pagamento, né? Existe uma pressão hoje do mercado, existem várias fintechs pedindo aí facilitação do crédito. A gente tem uma concentração bancária muito grande no Brasil, se eu não me engano, são 6 bancos que concentram a atividade bancária no Brasil. Isso não acontece em nenhum outro lugar no mundo, né? E esses bancos que monopolizam o mercado, vamos dizer assim, eles estão com medo de perder poder, mas isso é um processo inevitável. Você falou aí da plataforma da Pix do Banco Central, do Pix do Banco Central, e a tendência é que no futuro bem próximo os meios de pagamento sejam flexibilizados, a gente tem aí novas modalidades de pagamentos para facilitar mesmo a vida das pessoas e novos players no mercado, não é isso? É fundamental a gente entender que a inovação tecnológica que é desenvolvida,
ela vai acabar afetando diversos setores. E um deles é o do meio de pagamento, dos meios de pagamento. Por quê? A gente tem que criar formas mais rápidas, formas mais céleres de se conseguir fazer essas transações. Hoje, fazer a tal da TED, fazer DOC, tem toda aquela história da compensação bancária, tem datas específicas, horários específicos que muitas vezes atrapalham. As transações hoje comerciais, financeiras, são muito rápidas. Não dá tempo, às vezes, de ficar esperando compensação. Então, quando se vê esses novos meios, a tendência é que o mercado, com certeza, vai absorvê-los. Óbvio que aí, quando se fala de inovação tecnológica, muitos que já estão na plataforma antiga não vão gostar, não vão querer as inovações, as mudanças, mas acredito eu que esse tipo de situação ela é inevitável. Querendo ou não, a inovação vai ocorrer, ou haverá a mudança desse patamar, haverá a mudança dessa nova base que nós temos de pagamento e a questão é se ajustar ou não, se adequar. É muito interessante a gente perceber que se de fato for implementada essa nova plataforma, com as facilidades que ela trará, a tendência é que tem um custo. Então, o que nós pagamos hoje de TED, de DOC, esses valores, a ideia é que isso seja reduzido. É muito mais fácil, tem muito o custo é muito menor. Portanto, tem que ser repassado isso. Se o custo é menor, para o consumidor tem que ser um valor menor, uma tarifa menor. Pois é, Paulo, a tendência é que o custo de transferência bancária seja zero, né? Nessas operações locais, assim, dentro aqui do Brasil, por exemplo. De fora para dentro do Brasil já não é tão alta a tarifa, né? Já reduziu bastante. Tem vários players aí entrando, apesar de pode ter mais players, né? Você tem várias plataformas, eu estou lembrando aqui, deixa eu ver, TransferWise, por exemplo, né? Tem uma outra mais famosa que me fugiu o nome aqui também, que é bem comum, né? Que PayPal? cobram aí. O PayPal é uma plataforma mais moderna. Tem uma outra que eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro dessa plataforma e falo aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente tem de possibilidade de modernização nesse mercado de transferência, de pagamentos, que outras tecnologias a gente está aí próximos de implantar aí no dia a dia das pessoas aqui no Brasil e no mundo. Um dado interessante que, mesmo essas plataformas que estão ainda sendo analisadas de serem implementadas ou não, uma das tecnologias que eles vão colocar é um tal do QR Code, certo? As transferências serão feitas com base no QR Code, seja aquele que não muda ou aquele que é alternável, que vai mudando a cada tempo. De modo que as pessoas vão conseguir fazer muito mais rápido. Com um simples celular, você faz a transferência. Há algum tempo, passou, inclusive em algumas entrevistas, saiu isso na mídia, não aqui no Brasil, mas em outros países como China, como Japão, você não precisa mais ter cartão, você não precisa mais ter cartão de crédito, cartão de débito. Com um celular, você vai à loja, compra, sai, e a partir do momento que você sai, como se fosse uma cancela que tem na entrada da loja, ele já debita automaticamente da sua conta. Então você não precisa mais trabalhar com isso. Há os meios tecnológicos hoje que transformam a nossa vida, facilitam muito mais. E eu acredito que, como eu disse, vai ser aquilo que veio para ficar. A gente não vai conseguir regredir, certo? A não ser que acabassem com a tecnologia, mas acho pouco provável que isso aconteça. Partindo do princípio que ela sempre vai sendo desenvolvida e ampliada, a tendência e a ideia é que quanto menos, quanto mais fácil, mais rápido as operações sejam feitas em questão de segundos. Essa ideia das implementações dessas operações pelo WhatsApp, ou mesmo essa pelo Pix, ela será feita 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem horário, você pode fazer qualquer hora e para fazer a transferência é em questão de segundos. Não vai levar todo aquele tempo, espera para ver se o banco compensa, se deu certo. E eu digo isso por experiência própria. Outro dia eu estava numa audiência, num processo lá que eu patrocino, e a gente estava para fazer um acordo.
e aguardava a transferência de uma parte para outra. Foi feita a TED, só que essa TED levou 2 horas mais ou menos para cair. E a gente ficou aguardando para concluir, encerrar esse acordo, esse tempo de 2 horas. Se fosse numa plataforma mais rápida, em questão de segundos, o valor seria Segundos, transferido, né? já encerrava e todo mundo ia para casa. Não, a gente ficou quase 2 horas aguardando porque ninguém queria ir embora sem confirmar se o dinheiro tinha ou não caído na conta. Pois é, ficam essas histórias para se contar, né? Outra questão também outra questão é a tarifa, né? Então, por exemplo, eu vou te citar um exemplo, pessoal. Eu sou contra pagar anuidade de cartão de crédito. Eu acho um absurdo você pagar anuidade de um cartão. Qual que é a utilidade de você pagar uma anuidade de cartão? Isso é uma coisa completamente antiga, né? Eu sou cliente há mais de 10 anos de um banco. Outro dia eu fui tentar renegociar a tarifa, porque é um valor alto por mês. Eles falaram assim, não. Eu falei assim, tá bom, então encerra o cartão. Aí eles, tudo bem, vamos encerrar o cartão. Encerraram o cartão de mais de 10 anos. Uma hora depois eu fui atrás de uma fintech que me oferecia cartão de crédito sem anuidade, né? Que acho que hoje todas as fintechs estão oferecendo sem anuidade. Assim. Não estou fazendo propaganda para uma específica fintech, estou fazendo propaganda da modernização mesmo do sistema, né? E aí, rapidamente, meu crédito foi aprovado, o cartão chegou super rápido. Inclusive, hoje, né, com essa modernidade, eu consigo pagar usando o cartão, mas eu não preciso passar, né? Só toque, né? O touch lá na máquina que já se paga, né? Tem amigos meus que usam pulseira, aquela pulseirinha, né? Sim. Que está fazendo a alegria aí de muita gente aí nos bancos, né, e tal, mas também se cobra uma tarifa nessa pulseira, muitas vezes, né. A questão das tarifas bancárias hoje no Brasil é uma questão que tem que ser revista e essa modernização do sistema vai ajudar a rever isso, não é isso, Paulo? Eu acredito que sim. Com essa modernidade, com essa inovação, as empresas tradicionais, os bancos tradicionais, essas instituições financeiras, elas vão ter que se adequar. E a gente percebe que por uma questão mesmo de concorrência, de competição, essas fintechs, essas novas empresas estão oferecendo muito mais comodidade e serviços adequados e um preço menor. Então, ou se adequa ou então vai perder cliente. É bem simples, a equação é essa. De modo que a gente vê ainda uma certa recalcitrância, uma certa criação de obstáculos pelas grandes empresas, mas elas vão ter que se adequar. E do ponto de vista do consumidor, quanto mais competitividade, quanto mais players, mais empresas estiverem no mercado, a oferta então é maior e com isso a tendência, pelo menos, né, de que o produto e o serviço consiga ter um preço mais justo, mais adequado. Falar de concentração de grandes instituições financeiras no Brasil, você acredita que essa concentração nas próximas décadas aí vai diminuir, né? Vai ter espaço aí para novos atores nesse mercado? O que eu vejo, por exemplo, hoje em dia é que tem muitas empresas grandes que também estão se disfarçando de fintech, ou seja, elas têm um ramo lá, né? Eu já vi isso, eu conheço grandes instituições, acho que todo mundo sabe aí no mercado, se você procurar, pesquisar no Google, você vai ver, por exemplo, né, esses grandes bancos, assim, Bradesco, Itaú, todos estão buscando aí criar também uma concorrência para essas fintechs, e aí acabam criando fintechs, oferecendo serviços parecidos para abocanhar uma parcela desse mercado que está em crescimento, principalmente com a população mais jovem. Sim, olha, agora pensando a longo prazo, eu não sei se essas grandes empresas, essas grandes corporações, elas acabar acho um pouco provável, mas obviamente que elas podem se segmentar. Como você disse, criar algum ramo, alguma outra empresa subsidiária vinculada ao grupo econômico que vai oferecer esse serviço. Então ela vai atender diversos públicos. A tradicional atende certo público. Essa fintech, essa empresa de tecnologia, um público talvez mais jovem. Então a ideia é, elas não vão perder de jeito nenhum. Elas vão simplesmente segmentar, pelo menos eu entendo isso, se segmentar
para conseguir acompanhar as inovações e atender no público de acordo com aquilo que ele pretende, de acordo com aquilo que o público almeja. Voltando a essa questão de WhatsApp, né? Você acredita que esse método de pagamento foi proibido aí, mas você acha que existe uma chance dele voltar e quando que seria essa volta? Bom, olha, pela decisão do CAD, ele simplesmente disse que suspendeu temporariamente. A questão é saber o prazo, né? Quanto que é esse temporariamente? Acredito eu que, ainda levando em consideração que a gente está vivendo aí num cenário de pandemia, eu não tenho, obviamente, um prazo certo, mas eu acredito que para o segundo semestre, começo do ano que vem, talvez a gente já tenha alguma resposta nesse sentido. Porque, considerando que as pessoas vão ficar ainda mais um tempo em casa, eu acredito que esse tipo de operação ela vai facilitar muito. Vai facilitar demais a vida das pessoas para que elas não precisem ir ao banco, passar cartão de crédito, passar cartão de débito. Então, se eles conseguissem implementar isso se não vier a plataforma do Banco Central, Pix, que eu mencionei antes dessa parceria, né, deles liberarem novamente, deve ser algo que ocorra no próximo semestre. Obviamente que eles vão ter que criar mecanismos mais protetivos. A segurança aqui, como eu disse, é fundamental, porque para que se ingresse na plataforma, obviamente que serão fornecidos dados como CPF, como o próprio cartão de débito, dados sigilosos. Então, não se pode brincar. A empresa precisa criar todo um mecanismo de segurança para evitar esse tipo de golpes, porque obviamente que os golpes vão também aumentar, assim como aumentaram nessa pandemia, tendo visto que as pessoas acabaram utilizando mais os meios eletrônicos, mas é preciso garantir essa segurança. Porque, do contrário, também a empresa vai responder. Ela, por fornecer um serviço, e se há, de algum modo, uma falha na segurança, ela pode ser responsabilizada eventualmente. Quanto que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, pode ser importante aí na definição, né, na regulação desses novos meios de pagamento? Olha, ela traz diversas diretrizes, diversos patamares com relação à proteção dos dados. Então, com relação a dados bancários, dados fiscais, obviamente que a segurança tem que ser muito maior. Ela traz mecanismos de proteção. O problema é que ela só vai ser implementada, né? Ela teve essa prorrogação só para o ano que vem. Então a gente vai ter que ainda ficar nesse limbo de saber como será feita essa regulamentação. O ideal é que, se a partir do momento que se estabeleçam esses novos meios, também, não sei se seria o caso de criarem, editarem uma lei específica para isso, mas talvez algum regulamento interno do Banco Central, alguma norma que pelo menos estabeleça algumas diretrizes até que a LGPD possa estar em pleno vigor. Que mais é importante, né, nós falarmos aí em relação a essa questão de novos meios de pagamento, de novas tecnologias? Existe aí, o mercado brasileiro ele é bem regulado, né? Você tem aí o Banco Central e o CAD, que ficam em cima aí, não só dessa questão, mas de operações financeiras de uma maneira geral, né? A gente tem aí dois órgãos que são importantes, são reguladores do mercado e que têm feito o seu trabalho, né? Olha, um ponto que eu acho que é importante a gente considerar, e o próprio país já percebeu isso com relação até à concessão do auxílio emergencial para muitas pessoas que tiveram que criar as contas digitais, notar que existe uma grande parcela da população, que são os chamados aí, entre aspas, desbancarizados, pessoas que pouco utilizam ou sequer têm conta bancária, e mesmo assim elas realizam operações comerciais com muita frequência. E o que eu faço com esse segmento, com essa parte da população que conta num banco? Então esses novos meios, eles acabam atingindo esse público, eles vão servir também para inserir essa parte da população, né, dentro do mercado. E a gente percebe que, como, segundo alguns dados que foram divulgados recentemente, há em torno aí de 40 a 45 milhões de pessoas
nessa categoria dos desbancarizados. Então percebam, é um mercado muito promissor, certo? É o pessoal da economia informal, é o pessoal das classes menos favorecidas, mas que, apesar do volume de operações ser menor, eles realizam operações financeiras, comerciais, e eu acredito que não pode se desconsiderar esse segmento. Então, se esses novos meios, essa nova tecnologia vai conseguir aproximar e inserir um pouco, né, diminuir talvez um pouco essa desigualdade, porque você insere essa parcela da população dentro do mercado. É uma parcela significativa, né, Paulo? É um quinto da população, mais ou menos, aí um quinto, 210 milhões de brasileiros, 40, 45. Então, um em cada cinco brasileiros, né, está na economia informal. Você acha que os novos meios de pagamento, então, eles vão puxar essa população, vão dar aí subsídios para que essa população acesse? A gente já vê isso, né, por exemplo, aqui em São Paulo, no Farol, o vendedor lá informal, ele tem lá a maquininha, né? Ele já oferece esse serviço muitas vezes, né, para gente. Sim, exatamente. Eu acredito que eles vêm justamente para poder inserir, para conseguir colocar essa população dentro do mercado. Você citou essa questão da maquininha, inclusive a Cielo é uma das grandes empresas que lidam com isso. E a pessoa que, a partir do momento que tem a maquininha, tem uma conta digital, ela tem essa conta no site, esses valores que são essas transações que ocorrem que passam pela maquininha ficam nessa conta. Ela não tem necessariamente não precisa ter necessariamente uma conta bancária. Obviamente que depois, para conseguir ter acesso a esse dinheiro, ela vai precisar transferir. Mas num primeiro momento, esse valor é um dado eletrônico. E já é um primeiro passo. Mas eu acredito que com essa possibilidade de transferência, seja pelo WhatsApp, seja pelo Pix ou qualquer outra plataforma, a gente vai conseguir realizar muito mais operações e essa população, de fato, vai ser um pouco mais integrada, apesar de todas as dificuldades, de toda a desigualdade, mas você consegue aí dar um primeiro passo para tentar, né, quem sabe, reduzir um pouco a desigualdade no país. Paulo, nós estamos terminando o programa. Eu queria que suas considerações finais aí, né, para onde nós vamos caminhar em relação a essa questão bancária, de pagamentos, né? Eu acho que a gente já deu aí umas pistas aí para o pessoal que está em casa assistindo o nosso programa. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, o que é importante nesse momento e o que vai acontecer nos próximos meses e anos aí em relação a essa questão. Bom, como eu disse no início, as inovações tecnológicas vieram para ficar, elas vão ocorrer, é um processo inevitável. Novos meios vão surgir, seja pelo celular, pelo computador, códigos, QR Code, tudo isso vai ser algo que em poucos anos, acredito eu, se tornará algo muito comum. Então, o que a gente precisa entender como consumidor, como cidadão? Isso vem, esses meios vão facilitar a nossa vida, mas a gente não pode deixar de lado a questão da segurança. Ao mesmo tempo que eu ganho mais facilidade, mais liberdade, eu também vou precisar redobrar a atenção. Precisarei de muito mais cautela ao lidar com eles, porque os criminosos também estão de olho, eles acabam se valendo da falta de atenção, muitas vezes, das pessoas para cometer os ilícitos. Então, se não tiver cautela, se não tiver atenção na hora que faz uma transferência, é muito rápido. Então, o valor saiu da tua conta e já foi para uma outra conta em questão de segundos. Se você não tiver atenção, você vai tomar um prejuízo muito grande. Então, é aquela velha história, a tecnologia vem e junto com ela vem uma responsabilidade maior que a população ganha a partir do momento que tem uma maior liberdade, uma maior facilidade. Tá certo, eu gostaria de agradecer então a presença do Paulo Peixoto, advogado aí de defesa do consumidor. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Eu que agradeço e uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos. Tá certo, muito obrigado. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. O programa Alesp Conecta fica por aqui, né? Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.
Obrigado, tchau.